creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nossos amigos que estão também sintonizados nessa transmissão. Que a presença de Jesus seja verdadeira em sua vida nesse momento. A canção que nós acabamos de ouvir signifique algo realmente muito especial na sua vida, lembrando sempre esta verdade do Senhor. É Ele que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. Ele é que sustenta a nossa vida. Somos dependentes totalmente do Senhor. Somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Por isso nós desfrutamos da mesma graça, da mesma presença, mesmo poder, e estamos juntos, mesmo que através
de redes sociais, mesmo que através das lives, mas estar junto com você, saber que você está aí também com a gente, participando, é algo realmente gratificante. Você pode participar através do bate-papo do YouTube, do Facebook. O YouTube ainda não, né? O YouTube depois a gente posta o vídeo, mas por enquanto não estamos ao vivo no YouTube, apenas no Facebook. E saber que estamos juntos, participando, é algo gratificante. Eu quero, desde já, saudar as pessoas que já entraram, que já estão ali, já enviaram saudações. Shirley Ramos, graça e paz, minha querida. Prudente Teixeira, meu querido irmão, diácono da igreja, que bom meu irmão tê-lo aqui nesse momento. Oséias, bem-vindo, Jesus te abençoe sua vida. Manudinha Santos Oliveira, Deus abençoe, minha querida, sua vida também. Lucinéia Mendes Teixeira, Deus abençoe, minha querida, sua vida, graça e paz a vocês, Marquinhos, Dudu, Deus abençoe a todos, obrigado por estarem no momento, nesse projeto, e participando juntos até o dia que o Senhor permitir que seja assim. O dia que Ele nos disser, nos mostrar que é tempo de retornarmos às nossas atividades no templo, isso vai acabar e poderemos estar juntos novamente. Nós sonhamos com esse dia, todos nós, né? Mas enquanto isso, nós estamos aqui juntos, uma só fé, um só Senhor, unidos no mesmo Espírito, sabendo que Ele está cuidando de mim, cuidando de cada um de vocês aí também. Então eu dirijo a você nesta noite, nesse tempo tão especial de meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia, se você está com ela aberta, e nós vamos ler um texto na palavra de Deus. Eu quero fazer uma meditação desta noite, e depois teremos momento para orarmos também, a favor da sua vida, colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor também. Eu quero ler Filipenses capítulo 4, alguns versículos, e nós vamos conversar um pouco a respeito da questão da ansiedade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, a forma que Deus deixou para que nós lidássemos com essa realidade. Se a Bíblia trata do assunto é porque não é algo novo, é uma realidade que vem atravessando a vida do homem através dos séculos, a partir da entrada do pecado no mundo, e passamos então a conviver com esta realidade, e a ansiedade ela pode estar relacionada com a questão emocional, com a questão espiritual. E como nós tratamos disto? Então vamos pensar um pouco nesses minutos através da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, a Silvânia também está aqui com a gente, Deus abençoe a Silvânia, o Breno, o Senhor abençoe a vida dele, seus filhos. Filipenses capítulo 4, a partir do primeiro versículo nós lemos o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, algumas versões trazem a palavra minha alegria e prêmio. Permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo,
que a ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas da presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, é bom chegar na presença do Senhor, é bom estarmos juntos com os irmãos também, e saber, Deus, que a palavra do Senhor, ela é verdade para cada um de nós. Te pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor possa alcançar essa pessoa que está nos vendo, ouvindo, com a palavra do Senhor, que o Senhor possa trazer o descanso dela no Senhor, Pai, nesse momento, Deus. Que ela possa ouvir a Tua voz, falando ao coração dela, e nesse tempo, Deus, de tão grandes dificuldades pelo qual passamos, nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Então, Deus, que o Teu cuidado permaneça e que o Senhor possa nos renovar e nos fortalecer nesse tempo que passamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensar nessa questão da ansiedade é algo que nós temos bem claro diante de nós, porque em certa dose todo mundo tem um pouco de ansiedade. Ansiedade, ela pode provocar males físicos, emocionais, espirituais. Quantas coisas ocorrem em nossa vida por causa dos nossos problemas com a ansiedade. Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, a gente tem visto falar tanto nela nos últimos tempos, não é? Esse tempo de pandemia, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Preste bastante atenção a isso. O Brasil é o país com a taxa de maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. Diante desses dados que foram fornecidos, o Brasil então fica em primeiro lugar, né, no número de pessoas ansiosas. A OMS ainda diz que a ansiedade aqui no Brasil é uma das maiores limitadoras de atividades das pessoas, que a ansiedade, segundo esses dados, só perde para a depressão. Na verdade, a ansiedade, se não tratada, ela pode levar realmente a desenvolver um processo depressivo, caso não seja tratada. Agora, preste atenção a esses dados. Toda essa pesquisa foi feita muito antes desse período de pandemia no Brasil. Então vejam, se esses estudos que apresentaram o Brasil como um país com a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo e mais limitadora das atividades foi feito antes da
epidemia ou dessa pandemia que se tornou, imagine como esses números realmente aumentaram, né? Como esses números realmente aumentaram agora com esse isolamento social. Esse tempo de isolamento social, de quarentena, as pessoas estão confinadas nas suas casas por causa do coronavírus. Imagine o aumento que isso deve ocorrer. Como isso será tratado, então, a partir desse momento. E depois que encerrar esse isolamento, quais serão os efeitos disso na vida das pessoas? Ninguém sabe ainda. Só saberemos depois, só saberemos após passarmos por esse momento. Mas entendendo, meus queridos, que o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa questão da ansiedade, que ela é uma situação em que as pessoas convivem com ela desde a entrada do pecado, o que nós aprendemos é que muitas coisas podem ser evitadas, muitas coisas podem ser cuidadas, e o Senhor traz para nós a resposta de como fazer isso a partir do ensino da sua palavra. Paulo está tratando aqui em Filipenses capítulo 4 exatamente a respeito disso. Primeiro ele mostra a questão da importância daqueles irmãos na vida dele, como eles estavam vinculados a ele de uma forma. Ele diz que essas pessoas eram uma alegria muito grande que ele tinha no seu ministério, expressa a saudade que ele tinha de rever essas pessoas, e ele diz o seguinte: olha, permaneçam firmes no Senhor, não deixe que nada afaste vocês dessa firmeza no Senhor. Depois ele vai pedir para que houvesse uma intervenção de alguns líderes ali, por causa de duas pessoas que haviam desentendido e estavam vivendo um período de dificuldade no relacionamento, e ele diz o seguinte, para que elas possam restabelecer a boa convivência no Senhor, porque a convivência humana, ela sempre vai gerar, às vezes, algum mal-estar na vida das pessoas, às vezes divergência de pensamentos, né? Todos querem o melhor. Às vezes um acha que o caminho melhor é um, outro acha que o caminho melhor é o outro, mas isso gera esse atrito, ele vai surgir, e a gente tem que cuidar para não deixar que ele gere afastamento, distanciamento, né? Pensar diferente não é ruim. É bom ter pessoas que pensam diferente, desde que elas não dividam em momento algum sequer no princípio fundamental da fé em Jesus Cristo. Nas questões, às vezes, do dia a dia, pode haver divergências, divergências em termos de posicionamento, às vezes político, às vezes esportivo, às vezes tantas outras áreas da vida, profissional, mas o que a gente não pode deixar é que essas diferenças, elas gerem divergências que gerem afastamento. O que aconteceu ali é que Paulo diz que essas pessoas não estavam tendo uma boa convivência no Senhor. Isso não é bom para a obra do Senhor. Qualquer situação que houver dentro da obra do Senhor, nós precisamos resolver os conflitos, resolver os atritos, porque os conflitos, eles geram mais ansiedade. Os conflitos, eles geram desentendimentos, geram partidarismo, porque a partir dos conflitos há aquelas pessoas que vão identificar com um, com o outro, e isso pode dividir o grupo. Então Paulo está dizendo o seguinte: vamos trabalhar com eles para que eles possam, para que elas possam retornar essa boa convivência e viver um novo tempo junto com os irmãos. Depois ele vai citar alguns líderes aqui que estarão ajudando nesse momento, e aí no partir do versículo 4. A partir do versículo 4, aqui está o assunto que eu quero desenvolver com os irmãos nesses minutos, nesta noite. A primeira coisa que Paulo chama a atenção aqui
é a respeito da alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Paulo reforça essa expressão da alegria. Meus queridos, porque nós sabemos que quando a ansiedade ela toma conta da pessoa, ela rouba a alegria. E a alegria é um fruto do Espírito. E como nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele quer tirar aquilo que nos traz realização. E a alegria é uma delas. E às vezes são tantas coisas que nós vivenciamos no dia a dia, tantas coisas que nós passamos, que levam-nos a perder esse fruto do Espírito, da alegria. Mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, nós precisamos cultivar esse fruto do Espírito. A alegria do Senhor, diz a palavra de Deus, que ela é a nossa força. A alegria, ela gera vitória, ela gera positivismo na nossa vida e gera também a vitória que nós precisamos ter em nosso dia a dia. Paulo fala depois a respeito da amabilidade, de ser conhecida das pessoas, serem amáveis umas com as outras, e ele enfatiza que a volta de Jesus está, o retorno de Jesus. E no versículo 6, ele diz assim: não andeis ansioso por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas petições, as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Vejam, meus irmãos, Paulo ele vai nos lembrar que não existe motivo. Ele quer nos reforçar essa ideia de que não há motivo algum para tirar de nós a paz do nosso coração. E diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, por causa alguma. Veja que a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a ficarmos ansiosos por tanta coisa. São tantas situações que a gente passa por elas, ou às vezes situações que nós nem passamos por elas, mas a ansiedade ela está relacionada exatamente a isso, a alguma coisa que nós tentamos antever daquilo que possa acontecer, como se a gente pudesse interferir nisso e mudar alguma coisa. Então Paulo diz aqui, não deixe que essa precipitação pelas coisas do amanhã, pelas coisas do depois, ela possa tirar a paz de vocês. Aí Paulo fala o seguinte: não andem ansiosos por motivo algum, pelo contrário. Ele diz o seguinte: coloca isso diante do Senhor em oração. Sejam as vossas solicitações, as vossas petições declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. É interessante, meus queridos, que quando nós passamos por uma situação assim, de uma crise de ansiedade ou situações maiores da ansiedade, nós pensamos tanto no problema e pouco em Deus. O nosso foco se torna a situação, as possibilidades negativas que nós pensamos que possa acontecer. Nós não focalizamos, nós não direcionamos muitas vezes para aquilo que Deus pode fazer. Aí Paulo fala o seguinte: antes, ou ao invés da ansiedade, coloca isso diante do Senhor. Declara na presença de Deus por meio da oração. Aquilo que está produzindo em você essa ansiedade, essa tentar antecipar as coisas, ou pensando naquilo que vai acontecer amanhã, que vai acontecer em outro dia, Paulo fala o seguinte: o que você pode fazer para mudar a situação? A única coisa que você pode fazer é orar. É a única coisa que você pode fazer. Então diz o seguinte: declara na presença de Deus tudo isso por meio da oração. Essa oração, ela se expressa pelas súplicas, mas pelas ações de graças.
Veja aqui, meus queridos, quando a gente para aqui e pensa um pouco mais nesse versículo 6, nós vemos aqui Paulo dizendo o seguinte: 3 coisas importantes. A oração, como essa oração iria suplicando ao Senhor, mas é o seguinte, não é só suplicar, é agradecer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você parar para agradecer, você vai ver que você tem mais motivo para agradecer do que para pedir. Se você parar para agradecer, você tem mais motivo para saber que Deus está cuidando de você do que para ficar ansioso. Existem situações em nossa vida que mesmo antes de nós chegarmos e falarmos para Deus dessas situações, Deus já intervém e muda a situação. Existem outras que nós precisamos falar, porque a nossa natureza humana, ela precisa conversar, precisa falar. Deus colocou em nós a fala como uma forma de expressão dos nossos sentimentos. Então, quando nós estamos ansiosos, tem pessoas que nesse processo de ansiedade, elas falam muito mais. E tem pessoas que elas se fecham um pouco mais. Mas Paulo diz o seguinte, essa ansiedade, ela não deve ser motivo para nós nos afastarmos da presença do Senhor. Ela diz o seguinte, olha, a questão é você direcionar a ansiedade no lugar certo, é conduzir a ansiedade para o lugar certo. Quem pode mudar o quadro da nossa vida? Quem é que pode mudar? Quem é que pode transformar esse quadro de ansiedade? Eu posso? Não. Se eu não posso, porque eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho um Deus que eu posso ir a Ele, e esse Deus ele pode me socorrer nesse momento em oração. É claro que existem situações que a ansiedade ela precisa ser tratada também através de um processo clínico, a gente sabe disso. Eu não estou dizendo com isto para você que você não precise de um acompanhamento, de uma orientação psicológica ou psiquiátrica, ou precise de uma medicação para isso. Não, eu não estou entrando na questão aqui da medicina. Estou tratando aqui apenas a questão espiritual desse momento. Tá? Apenas a questão espiritual. A questão clínica, existem os profissionais que podem fazer isso. Tem os psicólogos que podem te ajudar nisso aí, os psiquiatras podem te ajudar nisso aí. Então tem os profissionais especializados de tratar essa situação a partir das questões da ciência. Estou tratando com você aqui da questão da ansiedade dentro do contexto bíblico, espiritual. Tá bom? Então vamos separar, estamos separando essas duas áreas. Então vejam, Paulo fala aqui que a ansiedade não é motivo para nós deixarmos de buscar ao Senhor. Não é motivo para deixarmos de ir até o Senhor. Que o Senhor para que o Senhor possa nos socorrer. Diz o seguinte, a oração é o meio eficaz do tratamento da ansiedade. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, as vossas petições, aquilo que está gerando ansiedade no seu coração, faladas, declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Então veja, o Paulo está chamando a nossa atenção para o pedir, mas diz o seguinte, mas também para refletir. Ação de graças é uma expressão de reconhecimento. Nós só agradecemos algo que nós já recebemos. Então o que ele está dizendo é o seguinte, Deus tem sempre nos atendido, tem sempre nos socorrido, tem sempre nos amparado, tem sempre nos concedido aquilo que nós estamos buscando dele. Então eu digo o seguinte, olha, então lembra daquilo que Deus já fez. Lembra daquilo que Deus já tem feito na sua vida, lembra dos momentos que você já passou e que Deus cuidou de você, como Ele está cuidando de você. Então traz a sua lembrança através da gratidão.
A gratidão é o meio do reconhecimento que nós temos, que nos ama e que de forma tão maravilhosa. Então, precisamos aprender a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor para que realmente Ele possa nos socorrer. O recurso da oração, nós o temos em qualquer momento da nossa vida. Às vezes as pessoas têm umas crises de ansiedade e elas precisam falar naquele momento ali. Às vezes não tem um profissional que possa ouvi-la nesse momento, mas você tem um Deus que pode te ouvir a qualquer momento, o tempo todo. Paulo disse para a questão de orar sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ou seja, Deus está sempre com esse canal de comunicação aberto conosco para que nós falemos com Ele. Nós não precisamos ficar procurando palavras para direcionarmos a Deus na oração, porque a Bíblia diz que antes mesmo que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe tudo, mas nós precisamos falar, porque quando nós falamos, nós estamos esvaziando o nosso ser, o nosso coração, estamos transferindo aquilo que gera ansiedade, que gera angústia em nossa vida para o Senhor. Então, quando nós voltamos, então, o foco da nossa vida, então, para o Senhor, então é que Paulo vai dizer aqui, nós precisamos dizer ao Senhor, ser declarado ao Senhor, falar. Falar é diferente de pensar. Falar é diferente de murmurar. Por isso nós oramos. Por isso que a nossa oração, ela é oral, ela é verbalizada. Por isso é que Jesus disse que quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com Deus que te vê em secreto e Ele vai te recompensar. Você precisa falar. Às vezes nós vamos orar e ficamos apenas no pensamento. Tudo bem, Deus conhece a nossa mente. Às vezes nós vamos orar e ficamos apenas na murmuração. Não, meus irmãos, Paulo fala aqui sobre verbalização. Sejam declaradas, faladas. Fale com o Senhor. Porque o processo do falar, do verbalizar, está esvaziando o seu interior. Você está falando, tratando do assunto. Você pode não ter a liberdade de tratar desse assunto comigo ou com uma outra pessoa, mas com Deus você pode se abrir com Ele, porque Ele já sabe antes de você falar. Então você precisa de transparência, você precisa de sinceridade, de lealdade ao Senhor. Então fale. Quando você for orar, fale. Fale, Senhor, declare em voz audível mesmo, para Ele te ouvir. Vai para um lugar secreto, não quer que outras pessoas escutem. Por isso que a Bíblia fala, fecha a porta do quarto, é só entre você e Deus. Fale para Ele aquilo que você está sentindo. Descansa no Senhor. Transfira ao Senhor aquilo que está gerando essa ansiedade na sua vida. Fale com Ele nesse momento daquilo que está causando tanta dor, tanto mal no seu coração. E aí, meus queridos, nós vamos ver o resultado disso. O resultado está no versículo 7. De fazer isso, ele fala o seguinte: depois de você declarou e expressou a sua gratidão ao Senhor, uma paz de Deus que ultrapassa qualquer entendimento humano vai guardar o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Algumas versões trazem a palavra pensamentos. Então veja o seguinte, Paulo fala o seguinte, olha, depois que você fez isso, que você conversou com o Senhor, verbalizou diante do Senhor, descansou no Senhor, expressou a gratidão diante do Senhor, existe uma paz que ninguém consegue entender, só quem experimenta. A paz de Deus que ultrapassa qualquer entendimento humano. É algo que vem de Deus, que só quem experimenta sabe o que é. Às vezes as pessoas elas ficam pensando como que no meio de uma pandemia, no meio de tanta coisa, a pessoa pode falar, pode estar assim tranquilo, em paz,
Meus queridos, nós podemos sentir a falta, a saudade, a necessidade de estar perto das pessoas, de estar junto com os nossos entes queridos, mas existe algo interior em nós. Tem algo ali dentro de nós. Existe uma paz dentro de nós que ela é maior que qualquer outra coisa. Paulo diz o seguinte, que o resultado de se dizer ao Senhor, de verbalizar diante do Senhor aquilo que gera ansiedade, vai então produzir em nós uma paz de Deus, não é a paz segundo o padrão do mundo. É uma paz que vem da parte de Deus. Diz o seguinte, a paz de Deus que ultrapassa o entendimento humano, porque, eu repito, apenas quem experimenta sabe o que é isso. Não adianta você tentar dizer o que a outra pessoa está sentindo, a paz que ela está sentindo. Não, ele diz que isso vem da parte de Deus. E essa paz de Deus vai guardar o vosso coração, os vossos sentimentos ou os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vejam, tudo se relaciona com Deus, tudo se manifesta em Cristo Jesus, e Paulo vai dizer aqui que agora ele vai guardar o vosso coração, os vossos sentimentos, aquilo que está lá no seu interior. O sentimento é uma experiência individual. E diz o seguinte, o Senhor vai produzir algo novo na sua mente, vai produzir algo novo no seu pensamento, Ele vai produzir algo de realização na sua vida. Tanto é que depois diz o seguinte, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, algo digno de louvor. Ele diz o seguinte, aí o pensamento vai ser outro, nisso pensai. Os pensamentos serão pensamentos de paz. Então veja, Paulo não está falando aqui de situações de problemas. Não, ele fala o seguinte, a partir de agora vai haver uma paz que excede o entendimento, que você vai começar a pensar positivamente. É o pensar positivamente que vai nos levar então a mudar o quadro da nossa vida. Mas nós só podemos conseguir pensar positivamente se nós descansarmos no Senhor com as nossas orações e súplicas com ações de graças. Então, o pensar positivo é algo que pode mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Veja, a gente vê hoje os canais de televisão. As notícias são sempre negativas. Você quer um meio para melhorar isso? Em vez de você ver o nível, por exemplo, a quantidade de pessoas contaminadas, comece a pesquisar na internet o número de pessoas curadas. Comece a pesquisar o número de pessoas que saíram dos hospitais, o número de pessoas que estão sem serem contaminadas. Então, aí você começa a ver o lado positivo. Comece a procurar aquilo que é positivo. Porque a pessoa, quando ela está vivendo um momento de negatividade na vida dela, ela vai buscar aquilo que é negativo. Então, quando ela descansa no Senhor e apresenta para o Senhor a sua súplica por meio da oração com ação de graças, o texto diz então que agora a paz de Deus vai encher o seu coração de tal forma que os seus sentimentos, que os seus pensamentos serão outros. E o seu pensamento agora vai ser um pensamento de positividade. Você vai ver a solução e não o problema. Você vai conseguir enxergar um Deus que está provendo tudo, que está providenciando tudo, um Deus que está no controle e um Deus que está no governo, um Deus que é soberano e que governa e que reina sobre todas as coisas. Você verá então que Deus está cuidando de você, protegendo a sua vida, sustentando a sua vida e que você pode passar por qualquer situação, mas você está olhando sempre o lado
positivo, é o que Paulo está falando aqui no versículo 8. Ele trata de características positivas, só positivas na vida da pessoa. Então, ele diz o seguinte, então, se isso ocorrer na sua vida, se você praticar isto, diz o versículo 9, se você colocar em prática isso na sua vida, de paz estará com você todos os dias. Meus irmãos, esse texto é precioso, muito precioso para esse tempo que a gente está vivendo. Esse texto ele traz algumas coisas tão maravilhosas nesse tempo, e nós precisamos pensar nele mais objetivamente no nosso dia a dia. Quando você começar a ver questões somente negativas na sua vida, no seu dia a dia, tente mudar o foco disso. Comece a ver o lado positivo das situações. Não tem como você ficar sem as informações totais de tudo que está acontecendo. Não, você vai saber informações. Vai sempre chegar alguém dizendo alguma coisa para você. São notícias que chegam através de WhatsApp, através de redes sociais. Você está ali mais tempo em casa, está ouvindo, vendo mais coisas. Você não tem como você deixar de receber certo tipo de informação. Mas aí é que entra a questão de você pegar essa informação que é negativa e pegar e dizer para o Senhor, Senhor, olha, eu estou ouvindo essa informação negativa aqui, que está acontecendo isso está gerando uma angústia no meu coração. Tira essa ansiedade do meu coração. Apresenta para o Senhor. Diga para Ele aquilo que está gerando ansiedade. Diga para Ele, descanse nele. Mas lembre sempre, Senhor, eu sei que o Senhor já está curando tantas pessoas. Os meios de comunicação, alguns deles são tendenciosos, Senhor, então tentando me levar ao negativismo, mas eu sei que o Senhor já fez tantas coisas, o Senhor vai fazer por mim também. O Senhor tem protegido tantas pessoas, vai me proteger também. O Senhor tem cuidado de tanta gente e está cuidando de mim também. Então, comece a ver o lado positivo. Tantas pessoas foram contaminadas, mas quantas pessoas não foram? Quantas pessoas adoeceram, mas quantas já foram curadas? Tira o foco daqueles que quantos morreram, olha quantos foram curados. A questão é você começar a ver as coisas do lado positivo. E é isso que Paulo leva então aqueles irmãos ali a fazerem. Voltem para o lado positivo das situações e você vai encontrar sempre uma saída. Quando você leva para a ansiedade e começa a ser negativista, parece que as portas todas se fecham, não há uma saída. Agora, quando você se torna uma pessoa positiva, as portas estavam todas na sua frente, só que a sua visão estava obscurecida e você não conseguia enxergar a porta que estava aberta para você. Então, Paulo apresenta essas portas abertas no versículo 8 e diz, isso é resultado da paz de Deus. Então vejam que essas coisas positivas só acontecem na sua vida depois que a paz de Deus toma conta do seu coração e dos seus pensamentos. Somente depois que coisas positivas começam a vir à sua mente. Então, descansa no Senhor, entrega a Ele a sua mente, os seus pensamentos e reconheça que Ele está no controle da sua vida, cuidando de você. Descansa no Senhor e espera nele todos os dias da sua vida. É a recomendação da palavra do Senhor. Que Deus te dê esse entendimento nesta noite. Que o Senhor traga paz ao seu coração agora, onde você estiver. Que a paz de Deus possa inundar a sua mente, o seu coração, a sua vida agora. Você possa viver esta verdade do Senhor todo dia da sua vida, descansando sempre no Senhor. E que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele esteja presente na sua vida, na sua casa, todos os dias da sua vida. Que Ele seja glorificado através daquilo que Ele já fez, está fazendo e continuará fazendo na sua vida até o dia que Jesus voltar. Quando Ele voltar,
estaremos junto com Ele no Reino Celestial. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê todo o entendimento nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos colocar as nossas ansiedades diante do Senhor? Declare para Ele agora, onde você estiver, declare para Ele aquilo que está gerando ansiedade, que seja um problema na sua família, com seu marido, sua esposa, uma enfermidade com um filho, problema com o filho, ou um problema financeiro, um desemprego, não importa aquilo que está gerando agora essa ansiedade. Confie no Senhor, descanse nele, coloca para Ele aquilo que está te gerando ansiedade. Você sabe exatamente as coisas que você tem passado, então seja específico diante de Deus. Declare para Ele, diga para Ele, abra o seu coração, confesse para Ele e receba dele a paz nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, com os nossos amados, onde eles estiverem agora, estão ouvindo, vendo, ouvirão posteriormente, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar cada um em cada instante, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor sobre a vida, Deus, de cada pessoa nesse momento, Pai. Onde ela estiver agora. Lá na casa dela, no trabalho, no trânsito, onde estiver, que agora o Senhor possa alcançar, ó Deus, esta pessoa com a presença do Senhor. Que a palavra do Senhor ministrada nesta noite ao nosso coração, que ela possa nos levar à certeza que nós podemos descansar em Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba agora as petições, recebe agora as declarações, as confissões, e que o Senhor possa trazer, ó Pai, essa paz que excede todo o entendimento agora para ser ministrada nesta casa, nesta vida, nesse momento, Pai. Traz essa paz de Deus, Pai. Transforma, Deus, esses pensamentos negativos em pensamentos positivos, Pai. Transforma essa ansiedade em paz. Transforme, Deus, esta vida nesta noite, Pai, para que cada um possa viver uma nova vida na presença do Senhor. Recebe a honra, a glória e todo o poder, pois tudo é do Senhor, é para o Senhor e pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero fazer algumas considerações finais nessa transmissão com os irmãos. Primeira delas, eu quero dizer aos irmãos da igreja que estão participando daquela jornada de oração, de hora em hora, aquele revezamento de oração, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão participando desse momento, que estão envolvidos nesse momento, participando desse tempo de oração. Os motivos de oração foram apresentados, foram levados para você, ali no grupo do WhatsApp da igreja. Continua firme nesse propósito, lembrando que o Senhor nos dará a vitória em meio a todas as dificuldades. Persevere em oração, persevere continuamente em oração. A oração é o meio pelo qual Deus vai nos socorrer nesse momento, vai trazer a paz e retirar essa ansiedade conforme nós vimos nesta noite. A outra coisa que eu quero é me dirigir aos irmãos da igreja. Nessa semana, início da semana, nós tivemos aqui uma transmissão no grupo da igreja de Facebook, e a gente recebeu uma série de vídeos dos irmãos. A gente pôs o áudio, a gente teve alguns probleminhas aqui com barulhos e tudo, e muitos não puderam ser mostrados, mas a gente está preparando um vídeo especial com todas essas palavras que vocês me enviaram através daquele vídeo. Foi muito importante, continua sendo importante saber o quanto os irmãos têm expressado esse amor para comigo, minha família, nesse momento que a gente está distanciado da presença física dos irmãos, tá? Obrigado a todos.
Deus abençoe. Eu vi todos os vídeos e tenho certeza que Deus vai retribuir a cada um aquilo que os irmãos estão proporcionando a nós nesse tempo, tá bom? E espero em Deus que muito em breve a gente possa dar aquele abraço em vocês pessoalmente, né? Eu quero também, nesse momento, destacar aos irmãos as nossas meditações, sejam elas através das lives ou através das devocionais, elas estão sendo publicadas posteriormente em um canal do YouTube, PR. Paulo César de Carvalho. César é com Z. Algumas pessoas me disseram que não estavam conseguindo localizar. O César com Z. E se você precisa o link, você pode me solicitar aqui pelo Facebook, que eu posso enviar para você também. Tá bom? Então, acessa lá. Você pode se inscrever no canal e ativar o sininho lá para você receber as notificações de quando nós publicarmos um novo vídeo. Tá bom? Então faz isso e interaja. Depois que já estiver lá, se você quiser enviar para outras pessoas também, você pode enviar o vídeo para outras pessoas, porque nem todas as pessoas têm acesso ao Facebook, ao Facebook, mas todas têm acesso ao YouTube se ela tiver internet. Então todos podem ver e ouvir, né? Então é só você enviar para ela, ou compartilhar com ela a partir da página lá do YouTube, tá bom? Então, encaminhe para as pessoas e para que todos sejam, então, muito edificados, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, são essas as palavras e eu quero destacar aqui algumas pessoas que entraram também, depois do momento que eu fiz o destaque inicial. Alguns comentaram aí com a gente também durante esse momento. Manchile Ramos, lembrando o texto de Filipenses capítulo 4, a Lorena Ribeiro, que entrou durante o tempo também, pastor Eunice Camilo também, que entrou também, Alessandro Gabriel, a Shirley Ramos, misericórdia para o nosso povo mesmo, né, minha irmã? Porque essa crise de ansiedade no Brasil é muito grave mesmo. Sônia Ribeiro, Deus abençoe, Sônia, Marilene. Shirley Ramos, alegramos sempre no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Suelen Alves, ela é psicóloga, é filha do nossos irmãos Éder, irmã de Lúcia, esteve por aqui também com a gente. Breno Cirqueira também esteve aqui com a gente. Luiz Carlos Lima, que também esteve por aqui. Lourdes Costa, Deus abençoe minha irmã. Noêmia Xavier, André Tavares. Muito bem. Shirley Ramos, a paz de Deus que excede todo entendimento. Augusto Ventura, vamos ver sempre o lado positivo mesmo, Shirley. Deus está no controle da nossa ansiedade, não mudará a situação, vamos descansar no Senhor. Amém, minha irmã? Irmã Lurdinha, Lourdes Santos, Lourdes Costa, Silvânia, Nilzinha Vitor. Deus abençoe, minha irmã. Gostei muito, pastor, foi uma bênção para a minha vida. Deus te abençoe, minha querida. Lourdes Costa e Lucinéia, essas são as pessoas que interagiram aqui durante esse tempo, através dos comentários. Deus possa abençoar a todos. No decorrer da semana nós estaremos tendo alguns vídeos devocionais. Domingo nós teremos mais 2 transmissões, domingo às 10 horas da manhã e domingo às 7 horas da noite. Esses 2 momentos de estarmos falando com vocês diretamente ao vivo durante esse tempo, né? Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Obrigado a todos que entraram, que estão vendo, vão ver pelo YouTube. Deus abençoe a todos, guarde, dê a todos uma noite em paz. Cuide de cada um e seja que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento,
possa guardar os sentimentos, os pensamentos de cada um, dando a todos uma noite em paz, de muito descanso e um final de semana também muito abençoado na presença do Senhor. Que Ele seja glorificado através da sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Marlene, obrigado. Entrou no finalzinho. Um abração a você. Deus te abençoe.